O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhes disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje nós escutamos esse relato desta mulher cananeia que implora pela sua filha. Vai ao encontro de Jesus e só esse gesto de ir ao seu encontro, de persistir, de insistir, o evangelista vai modelando e vai pintando a imagem e as ações, os passos de uma pessoa de fé. Uma pessoa que vence até mesmo os obstáculos e que, de certa forma, faz mudar um pouco o objetivo central da missão de Jesus. Nós sabemos que o povo de Israel foi o povo eleito do Senhor para ser o seu povo. Nós ouvimos ontem na leitura de Jeremias e hoje também ainda escutamos a promessa de Deus da restauração do seu povo, desta nação. Porém, quando Deus escolhe uma nação, não significa agora que Ele está fazendo uma exclusão étnica. Não significa que Deus está excluindo outros povos. Porque numa leitura superficial desta palavra, poderíamos pensar de tal forma que Deus escolhe um povo e exclui os outros. E não é assim. Deus escolhe um povo para ser o seu sinal a todas as nações. Ele escolhe um para todos. A sua escolha não é uma exclusão, mas é uma eleição de um para todos. Tanto que nós podemos ler no Gênesis capítulo 12, a promessa que Deus faz a Abraão é uma promessa universal para todos os povos. É um para todos. Isso que fique claro, porque, como já disse, quando pegamos o Evangelho e Jesus responde: não fica bem dar pão, jogar os pães aos cachorros, ou ouvir dizer: eu fui enviado somente à casa de Israel.
Como é que nós poderíamos responder às outras pessoas que não pertencem a esta casa de Israel? Justamente dessa forma, que Deus elege um povo para ser manifestação do seu amor, testemunho para os outros povos. E é assim que Deus manifesta o seu amor, elegendo um para todos. Da mesma forma, em Jesus Cristo, o homem nascido em uma cidade, nascido de uma mulher, todas essas eleições não significa exclusão. Pelo contrário, significa convite à universalização. E então, o evangelista vai conduzindo a sua narração, colocando elementos de uma mulher de fé, embora sendo uma mulher pagã, cananeia, próxima da região onde Jesus estava, Tiro e Sidônia. Uma mulher que, pela lei, pela legislação, conforme nós também podemos ler no livro dos Levitas, ela está fora, ela não pertence à casa de Israel. E Jesus, será que nega por ela não ser uma israelita, uma hebreia? Será que Jesus está preocupado com a nação, com o sangue? Não. Jesus insiste em revelar a sua missão, e a mulher, por sua vez, por sua fé, insiste em obter a sua graça. Por isso que é interessante que ela faz um grito de fé, de expressão hebraica, numa fé israelita: Senhor, filho de Davi. Ela, sendo cananeia, sendo uma mulher da origem pagã, ela utiliza uma expressão de fé de Israel, ou seja, toma posse daquilo que não é próprio do seu povo para poder obter a graça. De certa forma, já existe uma adesão da fé de Israel, da fé do Senhor Deus que se manifestou àquele povo, não mais pela circuncisão ou pelos rituais que faziam com que aquela pessoa entrasse na religião israelita, na classe e no povo israelita, mas agora do coração. Então nós já vamos percebendo que essa mulher já existe, já sinais que exteriormente, fisicamente não pertence ao povo, mas de fé, de expressão religiosa, sim, ela já adere, porque usa uma expressão própria: Senhor, filho de Davi. Outro gesto dessa mulher, além de falar o que acontece, que ela intercede pela filha, é o gesto de continuar, insistir. Tanto que os seus discípulos reclamam: olha, essa mulher está fazendo a gente passar vergonha, essa mulher está vindo gritando atrás de nós e não para. E de certa forma, ela cumpre aquele preceito de Jesus na oração: ser insistente, insistir na oração. É o próprio mandato de Jesus, quando ele conta aquela parábola daquela mulher que vai ao rei várias vezes para fazer justiça, e o rei resolve fazer justiça àquela mulher por causa da sua insistência. Então nós devemos aprender com essa mulher também de sermos insistentes. Nós não podemos deixar de ser insistentes e perseverantes na oração. E aí a resposta de Jesus, que eu já expliquei, que ele foi enviado à casa, somente à casa de Israel, não uma exclusão, mas uma eleição, primeiro a eles, posteriormente aos outros. E é o que acontece na história do cristianismo. Nós sabemos que
os pagãos foram os que acolheram a fé cristã, embora que muitos judeus também tenham acolhido, embora que muitos judeus também foram os primeiros a propagar a fé cristã. Então não existe uma descontinuidade, mas uma continuidade, porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, e assim a igreja continua a cumprir, é o cumprimento da promessa de Deus e deste povo preparado desde dos tempos remotos de Abraão, de Jeremias, que é a leitura do profeta que estamos fazendo durante essa semana. E mais uma vez, então, diante de uma resposta aparentemente negativa de Jesus, a mulher insiste com a mesma resposta, com a mesma palavra que Pedro utiliza quando está fundando do Evangelho de ontem: Senhor, socorre-me. Interessante que ela não está pedindo para si mesma, ela está pedindo para a sua filha, mas a dor da sua filha também é a sua dor. Quando a gente vai pedir ajuda para os outros, quando é para uma mãe, quando é para um filho, quando a gente vai diante de outra, vai interceder, a gente pede uma ajuda. Me ajuda com meu filho, socorre-me. Ela toma as dores da filha e agora a dor da sua filha de estar possuída por um demônio também é a sua dor. E mais uma vez a insistência de uma resposta de Jesus da primazia da sua missão à casa de Israel. Não fica bem dar pães aos cachorros, tirar da boca dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Mas a mulher, ainda na insistência de fé, de confiar, de conseguir a graça, ela diz: é verdade, Senhor, mas as migalhas que caem da mesa dos donos, os cachorrinhos comem. E é verdade, o cachorro era imagem do povo de Israel, imagem dos pagãos para o povo de Israel. E quando nós percebemos toda essa cena, a gente vai começando a contemplar quanto é bonito e profundo o Evangelho, que relata e que quer ensinar algo para nós. Não é só uma historinha, não é só um fato que é narrado, como um ato, parece às vezes como uma escritura, ou como essas revistas que escrevem sobre a vida dos outros, só para dar informações. Não, o Evangelho também tem uma função pedagógica, de dizer: olha, nós temos que aprender a ser como esta mulher. E aí, diante da resposta da mulher, a conclusão que Jesus faz com a sua resposta: grande é a tua fé. Se nós pegarmos o Evangelho de hoje e o Evangelho de ontem, nós vamos encontrar uma discrepância muito grande de alguém que caminhava com Jesus, mas que não acreditava nele, ou de alguém, e de hoje, a mulher que não conhecia Jesus, não caminhava com ele, não tinha intimidade com ele, de vida, de cotidiano, mas que existe uma profunda comunhão e uma profunda confiança, uma profunda atitude de fé. Nós encontramos em Jesus suas respostas positivas diante das incredulidades dos seus discípulos e principalmente de Pedro. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro. Senhor, salva-me. É um fantasma. E essa mulher não. Essa mulher, diante de uma resposta negativa de Jesus, ela continua a insistir e a dizer e a querer e a buscar. É sinal de fé. A perseverança é sinal de fé, é sinal que a pessoa acredita. E muito mais, como depois, quem puder ler a carta aos Romanos,
Paulo vai justamente valorizar a circuncisão do coração, que é feita pela fé. Não é mais questão de carne, não vale mais apenas somente, ou muito mais foi superada a marca da carne que faz-nos pertencer ao povo de Deus, ou que era a metodologia ritual para que se entrasse no povo de Deus, o povo de Israel, mas é a fé. É a fé que a Pedro, Jesus diz o quê? Homem fraco na fé, e a esta mulher na sua insistência, ainda que não pertencesse a este povo, Jesus clama: grande é a tua fé. Olha, meus irmãos, cabe uma reflexão muito bonita para cada um de nós de cristãos, porque nós devemos aprender com esses fatos que muitas vezes nós estamos caminhando na mesma dinâmica dos discípulos, ou nós estamos caminhando na dinâmica desta mulher. Por isso, hoje, quando nós ouvimos essa leitura do Evangelho, que muito nos ajuda a compreendermos a dinâmica de pessoas de fé, e ajuda também a percebermos quando nos falta a fé na nossa caminhada. E que assim o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos conceda sempre o dom da fé, para assim podermos sermos testemunhas dos seus sinais, do seu amor, porque agora pertencemos a este povo pelo batismo, pela fé em Jesus Cristo. E assim possamos de fato receber as graças que não mais são migalhas para cachorrinhos, mas é a graça abundante, superabundante que Deus nos concede. E assim o Senhor nos ajude, nos fortaleça e sustente e nos dê perseverança a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.